Olá, povo de Deus! Hoje vamos tratar do capítulo 31 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre os sínodos e concílios. É um assunto bastante importante porque a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, a nossa denominação, ela é estruturada por meio de concílios. Então nós vamos entender o que a nossa Confissão de Fé fala sobre esse assunto e assim compreender a função desses concílios, para que eles servem e de que maneira devemos nos relacionar com eles. A Igreja Presbiteriana ela possui 4 modalidades de concílio, que vai do menor ao maior. O primeiro é o Conselho da Igreja, o segundo é o Presbitério, o terceiro é o Sínodo e o quarto, o Supremo Concílio. Então, temos ali o Conselho da Igreja representando os irmãos. Acima dos conselhos nós temos um presbitério, acima dos presbitérios nós temos um sínodo e acima dos sínodos nós temos o Supremo Concílio. O membro do conselho da igreja é conciliar, assim como o membro também do presbitério. O membro do sínodo ele é delegado e o membro do Supremo Concílio é chamado de deputado, porque ali temos a criação de leis conforme a Escritura Sagrada que devem ser seguidas pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então é por isso que nós temos essas nomenclaturas e temos, portanto, essas modalidades de concílio. E aí nós vamos agora, através da nossa confissão de fé, entender o que ela diz acerca deste assunto. Nós temos 4 artigos que tratam deste tema e vamos ler todos eles para entender qual é a postura da nossa confissão de fé. E o artigo 1º, ele diz o seguinte: para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhe deu para edificação e não para destruição. Pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Então, nesse primeiro artigo, nós temos algumas informações interessantes. A primeira delas é que esses concílios, eles são utilizados para governar e edificar a igreja. A igreja, ela deve ser governada pelos concílios. Ela não é governada pela assembleia total dos crentes, nem é governada por um pastor, seria o sistema episcopal, o outro que eu mencionei é o congregacional, mas ela é conciliar, ela tem um concílio que é legitimamente o representante desses membros. E esses concílios existem exatamente para isso, para governar e edificar a igreja. Esse artigo também fala que o poder existente nos concílios foi concedido por Cristo, o próprio Cristo, porque Cristo é quem governa a igreja. Então Cristo vai governar a igreja por meio dos concílios, por meio desses grupos formados por pastores e presbíteros. O nosso artigo deixa bem claro isso. Os concílios só podem ser compostos por pastores e presbíteros. O segundo artigo, ele vai nos dizer o seguinte: aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo de sua igreja, receber queixas em caso de má administração e com autoridade decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. O que nós temos aqui de informação neste segundo artigo no que diz respeito aos concílios? Bom, primeiro é que os concílios existem para decidir sobre controvérsias. Então temos uma controvérsia teológica.
Será que tal prática ela é teologicamente correta? Ela doutrinariamente está de acordo com a Escritura Sagrada? Então, os concílios, eles se reúnem para discutir acerca deste assunto. Também, os concílios, eles se reúnem para manter a pureza do culto. Esses concílios vão demandar com autoridade às igrejas para que elas observem o que a Escritura Sagrada ordena com relação à prática do culto solene. Existe aí, então, regras bem definidas, é o que nós chamamos de princípio regulador do culto, que regula todas as atuações para a glória do nosso Deus. E também para, como nós já vimos, para o governo da própria igreja. Esses concílios existem para que as igrejas elas sejam governadas. Os concílios também existem para julgar denúncias e queixas. Então, ele também pode atuar como um tribunal. Existem situações em que o concílio se transforma num tribunal para disciplinar, para julgar denúncias que são levadas ao concílio, a este grupo. É importante dizer que todos os concílios, eles devem atuar em conformidade restrita às escrituras sagradas. Ele não pode inventar nada, ele não pode agir com autonomia, não pode. Mas ele sempre vai atuar obedecendo às escrituras sagradas. E aí, quando o concílio ele é fiel às escrituras, quando ele visivelmente age obedecendo a palavra de Deus, então as suas decisões devem ser acatadas por todos. Por quê? Porque aí temos a Escritura Sagrada e também temos a autoridade do concílio, que é, claro, dada por Deus. Então devemos ser obedientes. Mas volto a dizer, desde que tais decisões estejam de acordo com a palavra do nosso Deus. E aí temos o nosso terceiro artigo, falando desse mesmo assunto, que vai dizer o seguinte: todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra. Aqui nós temos um ponto importante. Os concílios erram. E quando há um erro e ele é detectado, ele precisa ser mudado, ele precisa estar em acordo com a Escritura Sagrada. Então os concílios não são infalíveis, não são inerrantes. É por isso que a nossa confissão de fé, ela não é inerrante. É claro que na nossa percepção ela não contém erros, porque está baseada na Escritura Sagrada, mas ela não é inerrante. Somente a palavra de Deus é inerrante e somente a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, não os concílios e não os documentos produzidos pelos concílios, porque esses documentos não são inspirados, mas eles têm origem na interpretação da Escritura Sagrada. É por isso que a nossa confissão de fé deixa bem claro que concílios podem sim cometer erros. É por isso que não podem ser vistos como inerrantes ou como regra de fé e prática. Esses concílios, eles existem para nos auxiliar a enxergar a melhor ou a correta interpretação das Escrituras Sagradas. Então, no que diz respeito de regra de fé e prática, os concílios nos auxiliam nessas questões, mas devem ser vistos como a união de homens pecadores, ainda que de oração, estejam preocupados em cumprir e obedecer a palavra de Deus, mas, volto a dizer, os concílios, eles erram. E estes erros, eles só podem ser corrigidos pelo próprio concílio, observando a Escritura Sagrada. E o nosso último artigo, falando desse tema, ele diz o seguinte: os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica,
não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Esse ponto aqui é muito importante, irmãos, muito importante, porque a nossa confissão de fé está dizendo que estes concílios, eles não podem misturar ou tratar de assuntos relacionados ao Estado, à política, ao magistrado civil. Não, ele vai tratar somente os assuntos relacionados à Igreja de Cristo e à sua sagrada palavra. Então, o concílio não pode ser utilizado como palanque para candidato, não pode ser utilizado para discutir as questões do Estado, interferir nas decisões e nas atuações do magistrado civil, dos governantes. Não, não pode. Os concílios existem apenas para discutir as questões da palavra de Deus. O que o concílio pode fazer, aí temos duas coisas importantes. O concílio ele pode fazer apelos às autoridades. Esses apelos devem ser feitos com submissão, com respeito, mas ele pode apelar para a sociedade civil, para o Estado, para as autoridades do Estado. Pode fazer isto. Como também os concílios, eles podem servir de consciência, ou a consciência moral do Estado, desde que o Estado, ele, assim, o convide. Então, o Estado, por exemplo, pode convidar um concílio para emitir opiniões no que diz respeito à moralidade, à consciência. Então, aí sim, quando consultado, o concílio pode emitir a sua opinião com base sempre na Escritura Sagrada. Então, queridos irmãos, este é o tema e o assunto que temos, que trata dos concílios. E volto a dizer, a Igreja Presbiteriana, ela é estruturada nos concílios. E isso é muito bom. Isso nos dá muita segurança. Então, quando você olhar para o conselho da igreja, ali é um concílio pequenininho. Quando você olha para o presbitério, é um outro concílio já maior. Depois, para o sínodo, outro concílio ainda maior. E o Supremo Concílio, que está sobre toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus nos abençoe e até a próxima.